Bom dia, pessoal. J. Nunes hoje vem apresentar para vocês a mudança do processo de recepção de documentos para o processo de compra de aquisição do imóvel. No intuito de ficar 100% online, no intuito de trazer mais facilidade, mais dinamismo para esse processo de compra, onde o cliente vai poder mandar esse documento sem sair de casa, onde o cliente vai poder, na frente da televisão, estar realizando escaneamento, a gente está fazendo esse pequeno tutorial para que apresente essa facilidade. Isso pode ser tanto utilizado do cliente para envio para o corretor, do corretor para envio para a J. Nunes ou do próprio cliente para envio diretamente a J. Nunes. Tá? E de uma forma bem geral, a gente vai fazer essa apresentação para vocês, onde só traz facilidades. Primeira coisa, eu estou utilizando a ferramenta iPhone, acredito que poderia ser utilizado sem problema nenhum Android ou outro sistema operacional, e a gente vai utilizar como exemplo o aplicativo Adobe Scan. Então, procurar lá na sua Store, baixe esse aplicativo, ele é um aplicativo gratuito, ele existe um pequeno cadastro na entrada, mas ele é um aplicativo 100% gratuito que só traz facilidades para o usuário. Também poderia ser utilizado qualquer outro aplicativo de PDF e o próprio Adobe Acrobat ou qualquer outro sistema que gere o escaneamento de documentos, mas a gente vai apresentar esse porque ele apresenta uma vantagem específica. A gente já baixou o aplicativo, como vocês podem ver no canto esquerdo da tela aí, Adobe Scan, clica nele e vem esse primeiro cadastro, onde você pode acessar via Facebook, via Google ou via Apple toda essa vinculação. Eu vou utilizar via Google, certo? Ele vai solicitar uma série de dados, eu estou solicitando minha conta particular e uma vez cadastrado estes dados, ele já vai abrir na tela de escaneamento, ou seja, é bem fácil e simples essa utilização. Quero mostrar para vocês que a primeira coisa, e essa é a grande vantagem que ele faz, é localizar na tela, tá vendo esses pontinhos azuis? Localizar na tela aonde está a marcação de espaços. Isso facilita na hora que a gente está fazendo escaneamento, porque eu corto exatamente, sem muito trabalho, o ponto que eu quero fazer o scan. Também gera um pouquinho mais de cuidado, porque é importante você, como pessoa que está escaneando, ter esse cuidado em selecionar certinho os pontos e os espaços que estão sendo enviados, certo? Então, estou gerando esse escaneamento, sem problema nenhum, e escolhi esta seleção. Repare que eu estou usando como exemplo uma carteira de motorista em um papel aí desenhada, mas apenas para representar para vocês que qualquer documento poderia ser utilizado. Uma outra coisa muito importante é que você sempre tire fotos dos documentos na vertical, ou seja, não tira na horizontal, porque os bancos podem não efetuar o aceite e, consequentemente, atrasar o seu processo de compra. Então, continuando, avançamos, ele gera o PDF, a gente clica no documento gerado e é muito importante vocês saberem que os documentos devem ser enviados pela J. Nunes após o clicar cor, selecionar a cor e selecionar tons de cinza, porque é neste formato que os documentos são efetivamente gerados. Após, basta clicar em salvar o PDF, ele já gravou o PDF. Vocês estão vendo aí que eu tenho muitos documentos gerados. E nesta tela, o que é de fato importante é como, após tirar todos os scans, para continuar fazendo o escaneamento de todos os documentos, basta clicar na câmerazinha ali embaixo, mas o que interessa é que depois que você fizer todos os escaneamentos, como é que eu mando tudo isso de uma única vez? Basta clicar nos 3 pontinhos bem no canto superior da tela, clicar o ícone, selecionar vários itens, a gente seleciona vários itens, então os vários itens seriam selecionados, e aí clica ao lado da lixeirinha o botãozinho de compartilhamento. Aqui a gente tem duas formas de envio, ou via e-mail, certo? Pode ser mandado diretamente para o e-mail do corretor, por exemplo, os arquivos, ou compartilhar uma cópia. Esse compartilhar uma cópia é muito interessante porque ele permite, quando você clica nele, que você envie diretamente para o WhatsApp da pessoa. Ou seja, você ganha tempo sem precisar mandar um e-mail, já mandando o arquivo em PDF diretamente para a pessoa abre e já encaminha. Então, usando como exemplo, você pode mandar como cliente tanto para o próprio corretor quanto diretamente para a J. Nunes através dos meios de comunicação que ela dispõe, o chatbot, entre outras coisas que você pode conversar diretamente com a J. Nunes. Basta clicar no WhatsApp e já todas as opções de compartilhamento para todas as pessoas e grupo
já vai aparecer aí para vocês, tá certo? Então, essas são as formas de envio do material. Por fim, a gente tem uma questão muito importante que é saber quais são os documentos que devem ser utilizados. Então eu já tirei uma cópia aqui do grupo de documentos que a gente precisa e basicamente eles são documento de identificação, ou RG ou CNH, e é muito importante que ela seja enviada frente e verso, porque é no verso que contém todas as codificações de segurança que os bancos veem se o documento não é falsificado, então é importante esse envio. O mesmo vale para seu cônjuge ou dependente, caso apareça, a gente precisa também dos documentos pessoais dele. Segundo ponto, comprovante de residência. Não adianta mandar um comprovante de residência de 6 meses atrás, o banco exige atualizado, ou do mês corrente, ou no máximo do mês passado. Então, tentar sempre enviar o comprovante de residência do mês corrente, do mês atual. Os 3 últimos contra-cheques é um padrão, então a gente precisa que sejam enviados esses 3 últimos contra-cheques, mas dependendo da situação, como ter uma renda variável no contra-cheque e tal, o banco pode solicitar um número maior de contra-cheques. Então 3 é o padrão, mas isso pode ser solicitado após um número maior. 4. Comprovante de estado civil, seja certidão de nascimento, casamento ou uma declaração de união estável, ou mesmo a de casamento com a averbação do divórcio. Mas, além de tudo isso, se você tiver um dependente no processo, também é importante incluir a certidão do dependente. Por exemplo, você incluir o seu filho como dependente, no caso do Minha Casa Minha Vida, isso é muito comum, tem que mandar também a certidão de nascimento dele. Por fim, o documento padrão é a CTPS, Carteira de Trabalho, porque como o trabalho da J. Nunes é basicamente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a carteira de trabalho ela é muito importante, mesmo quando a sua renda é totalmente informal, porque facilita para a comprovação ao banco que você não tem uma renda formal, ou seja, demonstra para a gente que o processo é idôneo e que está liberando, trabalhando realmente com um processo de renda informal, certo? É uma exigência dos correspondentes e dos bancos nesse caso. Bom, aí a gente tem esse itemzinho amarelo, que é o extrato de FGTS analítico, ele só é obrigatório se você for utilizar o FGTS. Mas Everton, eu preciso sair da minha casa para procurar esse FGTS no banco e tal? Não, você consegue tirar via seu próprio site, seu próprio agente, seu próprio banco, no caso a Caixa Econômica, e emitir o extrato do seu FGTS. Os últimos 3 itens, eles são situações específicas. O item 7 e 8 são documentos que o corretor tem que preencher com você. A ficha de entrevista é um documento onde você vai nos dar dados da sua vida financeira, do seu cadastro, de informações de dívidas, de débitos que você possui, para a gente fazer essa atualização junto ao banco. A simulação da CEF, a gente usa aí como exemplo Barra dos Coqueiros, mas poderia ser de qualquer região. Ela serve como base para a gente saber quanto você está pleiteando junto ao banco, para a gente nem aprovar um valor a maior, nem um valor a menor e dar diferença isso no seu processo de negociação e de compra. E o imposto de renda, por óbvio, só deve ser enviado caso você não seja isento, ou seja, você esteja acima do limite que a Receita Federal solicita que seja obrigatoriamente declarado. Então, basicamente, sobre as documentações é isso, e a gente finaliza essa apresentação dizendo que esse é um processo novo, vale para cliente, vale para corretores, vale para imobiliária, mas basicamente vale para a gente otimizar a nossa forma de atuação, tornando mais dinâmico o seu processo de venda. Ou seja, a J. Nunes se preocupando cada vez mais em estar 100% presente na sua vida. Não basta a presença física, mas também a presença online e disponibilizando todos os canais possíveis para que seu sonho se realize. Certo? Um abraço e espero que tenham gostado.